Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de número 3, podcast muito bacana, apresentado por mim, Alexandre Bahia, e comentado por Cristiano Fonseca. Cristiano, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo jóia, Alexandre, graças a Deus estamos aqui mais uma vez para podermos compartilhar com nossos ouvintes aí um podcast, hoje das nossas crônicas aí para um casamento saudável. Maravilha, Cristiano, essa crônica é baseado no livro O Centro da Vida Familiar. Exato. São crônicas para um casamento saudável. E hoje nós vamos desfrutar e comentar aqui com os nossos ouvintes o episódio de número 3. Amém. O Vaso Cheio de Flores. Cristiano, eu quero começar esse podcast só aqui lembrando os nossos ouvintes, que os que quiserem ter esse livro, né, que são crônicas. O nome do livro é O Centro da Vida Familiar. Você pode deixar aí nos comentários, nós vamos deixar também como que você pode adquirir esse livro e se você quiser nos acompanhar durante essa nossa jornada aqui dos podcasts, tá bom? Então eu quero iniciar esse podcast de número 3, Um Vaso Cheio de Flores. Uau! Muito rico, lendo um parágrafo desse livro, né? Uma pequena amostra aqui dessa crônica. E ela inicia assim, Cristiano. Um jovem casal, com menos de um ano de matrimônio, buscou ajuda especializada para salvar seu casamento. Como já não suportavam enfrentar tantos problemas entre si, contrataram uma conselheira matrimonial para lhes mostrar uma solução. Eles não conseguiam compreender por que, em menos de um ano de casados, o amor que sentiam um pelo outro parecia ter desaparecido. As constantes brigas e discussões ocorriam por qualquer motivo. Sentiam que surgira entre eles uma incompatibilidade inconciliável. O ressentimento que produziram um no outro chegou a tal ponto que não viam outra saída senão o divórcio. Cristiano, por que isso acontece? É terrível, né? Com pouco tempo de casado já Jovem casal, Cristiano, está pensando numa decisão tão dramática e tão terrível que é o divórcio, né? Mas enfim, essas coisas acontecem. É lamentável, mas acontecem. Uma das coisas, Alexandre, que acontece no início do casamento é as personalidades que vão se juntar. Porque quando no início de namoro, de noivado, nós temos uma percepção de que o outro nos completa, como se fosse a luva com a mão. Nós temos essa percepção quando estamos namorando, estamos no princípio do noivado, né? Achamos que as nossas personalidades nasceram uma para a outra, né? São as duas. Tem até um ditado aí que não concordo muito, mas enfim, as duas partes da laranja, né? Que elas se unem e tal, se completam. Mas quando vai se viver, essas personalidades distintas vão passar a viver debaixo do mesmo teto, começam de fato a ver as dificuldades. Porque agora o que antes era o que nos uniu vai começar a nos separar. É incrível, né? Mas é isso que provavelmente esse jovem casal deveria estar enfrentando, não só esse. Há outros fatores que nós vamos comentar aqui. Mas as personalidades, elas são um dos fatores de complicação no início do casamento. Porque você começa a chocar aquilo que te atraía no outro, quando você começa a conviver junto, aqueles comportamentos que vão se tornando constantes, eles vão te estressando, né? Vão estressando o jovem casal. Então é importante que os nossos ouvintes entendam isso. Você que está casado há pouco tempo tem que compreender isso. Início de namoro e noivado é uma coisa. Quando começam a se viver debaixo do mesmo teto, aí sim é que vai ser o grande teste. Sim. Cristiano, você falou de vários fatores, né? Que faz com que esse jovem casal já logo aí no início tenha problemas. Exato. Então eu queria que você comentasse um pouco mais desses fatores aí. Então, o primeiro dele é essa questão do temperamento. Temperamento, né? Vamos lá. Que a gente tem que entender. Imagina você pegar uma pessoa introvertida com uma pessoa extrovertida. Quando se namora, dá a impressão que de fato é uma luva com a mão. Se completam, né? Se encaixam perfeitamente. Mas na convivência, nós vamos percebendo que o convívio do extrovertido com o introvertido vai causar problemas. Porque os comportamentos, eles vão se desajustando conforme a vida vai seguindo no início do casamento. Então, isso certamente vai trazer algum estresse para o casal, né?
Esse certamente é um dos fatores. Um outro fator, Alexandre, são obviamente as mudanças que o casal vai enfrentar. E elas são muitas mudanças que você enfrenta. Você agora não é mais solteiro. Você não é mais solteiro e nem pode mais pensar em querer viver como solteiro. Isso vai dar problema. Sim. O casal, ele tem que estar casado. Ele tem que começar a compartilhar as questões de fato, né? E aí, o início do casamento, dessas mudanças, elas ocorrem de uma forma muito radical. Porque antes você não tinha que dar satisfação muitas vezes para ninguém. Agora você já tem que dar satisfação. Com certeza. Você já tem que prestar contas para alguém. Você tem que dizer para onde você está indo, com que você gastou seu dinheiro, que hora que você chega, com quem você esteve, ou seja, toda uma mudança radical no que diz respeito aos seus relacionamentos. Agora você tem que prestar contas para alguém. Então isso também pode ser um fator pode estar te trazendo algum desajuste nesse jovem casal e levá-los aí certamente a muitas discussões. Então, as mudanças elas acontecem, Alexandre, em todos os âmbitos do casamento. Os gostos, por exemplo. Se eu citar para você uma experiência que tive no início do meu casamento, assim que me casei, a minha esposa ela preparou uma sopa. E eu nunca fui fã de carne, carne vermelha. Sim. E aí, rapaz, ela colocou carne moída, cara, dentro da sopa. Rapaz, aí o que acontece? Me sentei lá na mesa e tal, e ela veio com aquele pratão bonito, só que quando eu comecei a comer, imagina, eu comecei a separar carne, rapaz. Nossa! Você imagina como ela ficou quando ela me viu fazendo isso. Ela ficou arrasada, porque ela teve todo um trabalho, né, para poder preparar aquela sopa e tal. E uma coisa que nós casais, no início do namoro e casamento, nós conversamos muito pouco sobre essas questões. Nós vamos descobrindo essas coisas quando nos casamos. Quando vai vivendo e convivendo. Porque quando você está ali no namoro, parece que tudo é perfeito, né? A gente se identifica em tudo, os gostos musicais, alimentares, etc, etc. Mas quando começa a se conviver, as coisas começam a vir. Aí as coisas começam a vir à tona. E aí, rapaz, ela ficou... soubesse que você gostasse de sopa, mas nesse nível de detalhe da carne, certamente não. A carne aí foi terrível. Aí eu comecei a separar, rapaz, a carne da sopa, né? E ela olhou ali, rapaz, ela ficou assim arrasada, porque ela teve toda uma preocupação de poder preparar, querer agradar, né? Como deve ser. Mas enfim, esse foi uma mudança. Ou seja, eu não sou fã de carne vermelha, mas a minha esposa, ela é fã de carne vermelha. Então, como é que nós vamos ajustar esses gostos? Eu sei que hoje eu como carne vermelha, né? Felizmente ou infelizmente, mas enfim, essa é uma das mudanças que o casamento traz, até alimentar de gostos mesmo, né? Então eu aprendi a comer carne vermelha, graças a Deus pela minha esposa por isso. Deus a abençoe grandemente. E outra coisa são nas amizades, né? As amizades, o casal agora, ele precisa desenvolver relacionamentos com outros casais. Precisam ter amigos comuns com outros casais, aí isso é muito importante. Porque se eles mantêm amizades distintas, cada um tem os seus amigos em separado, isso com certeza vai trazer problema, estresse no casamento, no início do casamento. Então é importante que o casal ele observe isso, né? Não somente o jovem, eu acho que os casais mais antigos também devem observar essa questão das amizades. Isso é muito importante. Então esse é um dos fatores que deve se buscar ajustes no casamento. E isso, Alexandre, do ajuste, ele é tão interessante, ele é tão importante esse momento inicial do casamento, porque até eu queria ler um texto aqui da Escritura, em Deuteronômio 24, versículo 5, diz o seguinte, porque o ajuste no início do casamento ele é fundamental. Então a Bíblia, ela diz aqui no capítulo 24, versículo 5 de Deuteronômio, o seguinte, olha só que interessante, o homem recém-casado não sairá à guerra. Ou seja, quando ele se unia em casamento, esse homem ele ficava livre do serviço militar, porque ele tinha que atender uma demanda conjugal. Tinha que se dedicar para poder aprender a viver a vida conjugal, olha só. Ou seja, a própria Bíblia entende que quando você está recém-casado, há momentos de ajustes. Sim. E se você sai, você vai perder muito tempo com as suas atividades e não vai conseguir desenvolver um bom relacionamento. É importante também, né, Cristiano, entendermos que esse ajuste,
não seja entendido apenas como uma restrição somente, mas como um sentido de que agora você está numa mudança, Uma mudança. processo de mudança. Exatamente. E certamente para melhor. Exatamente. Certamente é para melhor. Com o cônjuge, então não entender esse ajuste apenas como uma restrição. Exatamente. Mas como algo bom, como algo que lá na frente, né, É isso vai trazer aí. grande bênção para o casal. Porque no início do casamento é quando a gente vai lançar os fundamentos, né? Qualquer edifício, para poder aguentar as intempéries do tempo, ele precisa ter uma base sólida. Sim. E o início do casamento ele é fundamental para isso. Ele tem que ser, de fato, um período que tem que ser bastante aproveitado para poder solidificar as nossas bases, né? Então, o homem recém-casado, ele não sairá à guerra e nele imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Então a Bíblia nos dá esse conselho aí para o recém-casado. O período de 1 ano é suficiente para a gente poder estabelecer essas bases sólidas para que a gente possa ir, como nós já falamos aqui, entender que o casamento ele não é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona e com obstáculos. Então esse início de casamento é para poder estabelecer essas bases. Então esse primeiro ano é de ajustes, como você falou, de poder solidificar as nossas bases. Sim. Então, o primeiro fator que nós mencionamos que pode estar prejudicando o casal no início, além do seu temperamento, temos aí também a questão dos gostos, como eu falei, que são mudanças radicais que acontecem, as amizades, também as finanças, Alexandre, também é um problema sério no casamento. Com certeza. Especialmente no começo do casamento. O dinheiro, se ele não for bem conversado, bem alinhado às questões, ele vai trazer um estresse enorme. É um dos grandes fundamentos, né? Essa questão financeira. Nós já comentamos isso no primeiro podcast. Exatamente. E faz parte dessa base, desse ajuste, né? Exatamente. Que precisa ser feito e tomado logo no início do casamento. Né? Exatamente. E a questão financeira, ela pode ser uma bênção, né? Se ela for tratada da forma correta, com ajustes e conversado com o seu cônjuge. E isso, o dinheiro, hoje os casais trabalham, tanto o homem quanto a mulher. Então, se não definirem bem a questão da união financeira, porque quando se casa, deve se casar de uma forma completa, né? De uma forma integral. Se casar com aquela ideia de o que é meu, o que é teu, essa separação, então certamente vai ter dificuldades. Sim. A relação vai ter dificuldades. Então é ideal que as finanças também se casem e aí pode-se promover a melhor uso, né, para o casal. Perfeito. E um outro fator, Alexandre, que eu queria mencionar aí também é na comunicação do casal. Porque você imagina como é no início do namoro. Se conversa muito, né? Passa-se horas aí conversando, falando sobre um monte de coisa e arruma um tempo para conversarem, etc, etc, etc. Mas aí quando casa, essa comunicação, esse tempo de comunicação, de diálogo, ele diminui. Ele já deixa de ser tão intenso. Aí isso certamente vai trazer um conflito para esse casal, especialmente para a mulher, porque ela não vai entender como é que agora ele mudou tanto, né? Sim. Como antes ele era tão falante, agora ele já não fala mais nada. Agora as palavras é quase que monossílabicas, né? Sim, não, talvez, ou diminui bastante a questão da conversa. Então isso é importante a gente observar que há mudanças que acontecem na vida do casal. Principalmente do jovem casal, entendendo esses fatores aí, eles vão ter bastante sucesso para vencer essas dificuldades, saber que essas coisas vão afetar a relação conjugal. E um outro fator que eu queria colocar aí também, Alexandre, e esse também é um complicador aí no início do casamento, é uma coisa que a gente tem que observar, é a interferência familiar. Isso, Cristiano, a gente tem assistido, principalmente nos casais muito jovens. É fundamental, Cristiano, queria que você pudesse gastar tempo nesse fator, como você está colocando. É muito importante e a gente tem assistido aí essa questão interferir, né? A interferência. No início da vida conjugal, né? Exatamente. Desses jovens casais. Especialmente, Alexandre, quando se é muito jovem no casamento, houver influência dos pais, tanto de um lado quanto de outro, isso aí com certeza vai afetar a relação conjugal. Vai trazer estresse,
vai trazer tensão ao casamento, porque cada pai vai tentar puxar para um lado, especialmente se esse jovem casal eles não têm ainda um lugar próprio para eles morarem, se forem morar com os pais de um ou com os pais do outro, se isso não for bem conversado, bem determinado, isso aí vai trazer um problema sério. Sim. Porque essas interferências, elas tendem, dificilmente, elas nunca ajudam, elas atrapalham bastante o desenvolvimento desse casal. Com certeza. Então é importante que o casal que vai aí casar, ele tem que pensar nessa questão de uma moradia, para que ele se afaste, como a Bíblia nos ensina, né? Deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Então, se porventura eles tiverem condições de fazer, eu encorajo que o façam. Mas se tiverem que por um tempo morar na casa de um dos pais, né? Do sogro, por exemplo, da sogra, enfim, é importante que delimitem aí um tempo para que possam permanecer ali, mas logo em seguida darem o segundo passo, que é ter seu... exatamente, possam avançar, ter seu local próprio, porque a interferência, quer queira, quer não, ela vai acontecer. Sim. Ela vai acontecer. Cristiano, também, essa questão é uma questão que envolve muito a questão financeira, né? Mas há também, às vezes, a influência psicológica, né? Também. De comportamento, né? Exatamente. Dos pais desses jovens casais. Então, creio que também é um fator que pode contribuir negativamente, né? Muito. Na vida desse jovem casal que está começando a vida, né? Que está construindo essa nova família. É muito bom, Cristiano. Por que acontece, às vezes, Alexandre, que, por exemplo, se é na casa do marido que o casal vai viver, a tendência desse marido, muitas vezes, fazer algum tipo de comparação em relação à vida que ele tinha com a mãe, especificamente, né? Por exemplo, a esposa às vezes não é tão boa cozinheira, um exemplo, não cozinha tão bem. Então, aí, de repente, esse marido aí, no início do seu casamento, ele sugere, vamos comer na casa da minha mãe hoje. Aí, por que você não quer comer aqui? E minha comida não é tão boa? Aí começa a gerar uma certa tensão, claro, né? Uma comparação. Minha mãe, ela costuma fazer assim. Então, meu pai faz dessa forma. Ou meu pai fazia desse jeito. Então, assim, você começa a criar aí um conflito familiar aí desnecessário. Perfeito. Então, o casal jovem precisa buscar um lugar para que eles possam construir a sua própria identidade conjugal. Perfeito, Cristiano, é uma palavra muito importante, identidade, né? Eu acho que é o que esse jovem casal agora ele precisa, né? Construir isso aí. Com essas bases que você já comentou aqui especialmente, e ter essa sua identidade como casal, como nova família que está sendo formada. Exatamente. Então, esses fatores aí que nós mencionamos, não são todos, né, obviamente, mas há muitas outras coisas que afetam a relação conjugal, muitas coisas pequenas mesmo da vida cotidiana, mas não temos tempo para poder abordar todos, né? Esses somente alguns. Então, esses são alguns fatores que atrapalham bastante, Alexandre, o casal em sua busca por unidade, inclusivamente esse casal que você mencionou aí do nosso livro, que nós estamos mencionando aqui, conversando sobre ele. Esse certamente pode ter sido algum dos fatores que possam ter levado esse casal já tão jovem, enfrentando tantas brigas. Ou pelo menos já começar a pensar em divórcio. Exato. Né? Será que foi isso mesmo? Né? Será que eu tomei a atitude correta? Já começa a surgir dúvidas. Exatamente. Né? Questionamentos. Então é aquela história, né? Parece que quando a ficha vai caindo, você vai tendo uma outra percepção, que é a pessoa que está vivendo com você hoje, por esses fatores que nós mencionamos, parece que ele deixa de ser o seu príncipe encantado ou a sua princesa, né? Então começa a gerar esses questionamentos aí, essas ideias de separação, de dúvida, né? E aí, enfim, o divórcio. Então esse tipo de conversa ele é muito prejudicial, porque normalmente a gente acaba que alimenta essa ideia no início do casamento. Sim. Né? Num momento tão ainda frágil da relação ainda, você começa a ver possibilidades de se separar, porque vocês agora estão entrando num conflito, vocês estão vivendo debaixo do mesmo teto, suas personalidades são distintas, você tem aí questões externas, que são as interferências familiares muitas vezes, e às vezes se o casal depende financeiramente dos pais um de um ou de outro, isso vai trazer, obviamente, problema, tem que trabalhar muito bem isso. Então, esses são alguns desses fatores, né, que levam esse jovem casal aí a enfrentar. É muito prejudicial, né? Muito. O casal deveria estar, talvez, buscando soluções, buscando alternativas, mas eles já começam com conversas negativas. Exato. Isso é muito prejudicial.
O que fazer então, Cristiano? Muito bem. Ou você quer levantar aqui mais fatores? Eu acho que já chega por aí, né? Senão nossos ouvintes vão ficar assustados, né? Verdade, eu acho que podemos ir agora para uma parte positiva, propositiva. Exatamente. Né? O que fazer então Exatamente. para esse vaso cheio de flores, para encher de flores? Exatamente. Então, quando o casal estiver pensando nessa possibilidade de separação, de divórcio, é importante, Alexandre, muito importante, eu vou sempre frisar isso aqui nas nossas gravações, aqui, nossos podcasts, que é importante buscarmos ajuda. Primeiro ponto. Você viu aí que esse jovem casal, eles buscaram ajuda de uma terapeuta, não é isso? Exatamente. De uma conselheira matrimonial. Exatamente. Eles tomaram uma atitude correta, que é buscar ajuda. Mas ainda com a ajuda, eles ainda estavam insistindo na ideia de que eles deveriam se separar. Porque eles achavam que seria muito mais fácil, né, separar. Então, o interessante é o que se propõe essa nossa crônica de hoje, é fazer um levantamento das coisas que vocês perderiam. Um exercício, né? Bem interessante essa crônica. E eu também achei muito bacana essa ideia, né? Porque a gente só pensa naqueles pontos, assim, Alexandre, que nós discordamos. Daí aquilo que nós discordamos parece que ela ganha uma conotação de ocupar todas as coisas positivas que o casamento tem. Sim. Aí só se toca naquilo que é negativo e não procura tratar com aquilo que é negativo, mas o contrário. Sempre acha que o negativo ele toma todo o espaço da vida conjugal e não é bem assim. Então, o primeiro item, Cristiano, só para que o nosso ouvinte não se perca aqui na nossa Claro. Conversa. Primeiro item, buscar ajuda. Buscar ajuda. Essa É muito fundamental, importante. né? Não ter medo, não ter receio de buscar ajuda, né? E essa questão da ajuda, Alexandre, eu queria deixar assim uma dica importante, porque quando se pensa em buscar ajuda, é importante que o casal se proponha a buscar ajuda. Não só apenas. Porque às vezes a tendência, especialmente a mulher, ela tende muito mais a correr atrás da relação do que o homem. O homem ele é mais acomodado, mas a mulher não. A mulher está sempre querendo melhorar, está sempre buscando soluções para poder melhorar a relação conjugal. O homem já é mais tranquilo. Mas enfim, quando forem pensar em buscar ajuda, é importante que os dois estejam em acordo para isso. Porque quando você vai diante de outras pessoas, você vai começar a expor o seu cônjuge. Naturalmente, até para poder situar. Exatamente. Então, para poder facilitar, os dois têm que estar prontos a ouvirem o que um outro tem para dizer acerca do outro. Claro. O esposo tem que estar preparado, a esposa também tem que estar preparada. E assim, isso vai facilitar e muito na solução dos problemas. Então, quando for pensar em buscar ajuda, tem que estar juntos. O casal tem que determinar juntos buscar ajuda. Eu acho que isso é muito importante. E aí, Alexandre, nessa questão do vaso de flores, quando estiverem pensando na questão do divórcio, façam esse exercício, né? Sim. Façam esse exercício de poder, que esse jovem casal, essa conselheira matrimonial indicou para eles, né? Pegou um jarro ali, colocou um jarro vazio de frente deles e colocou várias rosas ali para eles, né? E aí falou para eles o seguinte: o que vocês perderiam? Sim. Vamos imaginar aí, o que você perderia se divorciando do seu cônjuge? Comece aí, faz esse exercício aí mentalmente. Você, nosso ouvinte, comece a fazer isso. O que você perderia se você se separasse do seu cônjuge? E esse jovem casal começou a fazer isso e aí eles ficaram impressionados que eles perderiam muito, muito. A gente acaba não olhando as coisas positivas do outro e só focamos naquilo que é negativo. Então, quando a gente foca só naquele ponto negativo, aquele ponto escuro do casamento, a gente acha que não há nada que possa ser aproveitado, nada que possa ser restaurado no casamento. Então, a gente se lembrar nessa questão, nesse exercício aí, o que nos uniu, o que nos aproximou, o que nos fez enfrentar o que nós enfrentamos para poder chegar ao casamento, porque não foi da noite para o dia. Claro, e nem foi fácil, né? Exatamente. Enfrentaram dificuldades. Exatamente. Seja elas, qual for a distância, finanças, circunstâncias. Exatamente. Enfim, não foi gratuito que chegaram ao ponto de se casar, enfrentaram barreiras. Barreiras, exatamente. Então, essas barreiras certamente os uniram. Com esse propósito de casamento, né? Então, aí chegam num momento maravilhoso com o casamento,
não pode se esquecer de tudo que enfrentaram, né? As questões, até as qualidades do outro que a gente observava e conseguia nomeá-las claramente, né? Essas coisas têm que ser resgatadas. Então esse exercício é bom por isso. Mesmo que você perderia, e vai pegando uma flor, uma rosa e coloque no jarro. Você vai ficar surpreso quantas coisas boas, tantas qualidades que seu cônjuge tem, que você fala assim, nossa, eu ia perder tudo isso. Sim, Ia perder tudo isso. Então tem que ver a questão das qualidades, características, afeições, sonhos que vocês tinham. A tendência nossa é só ver as brigas e desentendimentos. E aí nós só focamos no negativo. Aí é terrível. Sim. Então... Mas é possível mudar, né, Cristiano? É possível. É possível mudar esse quadro com esse exercício. Eu acho que todos nós, casais, podemos fazer esse exercício. Acho que é bem interessante. Sem dúvida. Creio que não precisa chegar num momento de crise, num momento ruim. Exatamente. Podemos agora mesmo fazer esse exercício com o nosso cônjuge, colocar dentro desse vaso de flores rosas daquilo que nós perderíamos, daquilo que deixaríamos de ganhar se estivéssemos longe do nosso cônjuge, né? Verdade. Muito interessante. Então, Cristiano, é possível mudar, Cristiano? Sim. E como, Cristiano? Amém. É Então, possível mudar. Como é possível mudar? Olha, sempre a gente tem que frisar isso aqui. A gente precisa entender que nós, como casal, temos que recorrer sempre àquele que criou o casamento. Sim. Aquele que nos uniu em casamento, que é Deus. Nós não podemos esquecer disso nunca, 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 nunca. Nenhum casal na face da terra deveria tentar viver a vida conjugal sem Deus, sem a participação efetiva do Senhor nosso Deus nesse casamento. Então nós devemos buscar juntos esse auxílio no nosso Senhor. Primeiro item, então, buscar auxílio em Deus. Em Deus. E juntos, né, Cristiano? Juntos. Casal. Afinal de contas, nós nos casamos, né? Somos Afinal de contas, nós nos casamos. Temos que procurar nos empenhar, nos esforçar e buscar esse auxílio juntos aí no Senhor nosso Deus, aquele que nos uniu em casamento. E uma outra coisa, Alexandre, se o jovem casal eles já pensam em divórcio, nas dificuldades iniciais, eles têm que rever os conceitos, rever os valores de cada um sobre o vínculo matrimonial. O que isso representa para cada um. Porque você veja bem, se um casou, seja com a perspectiva se não der certo a gente separa, então ele tem que rever isso. Claro. Porque senão isso vai ser uma constante no decorrer da vida deles. Ou seja, quando tiverem problemas, vão pensar logo em divórcio. Como primeira alternativa. Exatamente, como alternativa número 1. Essa tem que ser a última das últimas. Eu acho que ela nem está constada numa lista de soluções. Ela não deveria nem estar lá nessa lista. Exatamente. Então, o jovem casal ele precisa, ou os casais mais antigos, que certamente tanto os jovens quanto os mais antigos também enfrentam dificuldades, claro, precisa rever os conceitos e os valores de cada um sobre o vínculo matrimonial. Ou seja, em terceiro lugar, Alexandre, procurar as causas dos conflitos, o que está motivando cada conflito. Creio que é importante identificar de uma forma correta, né, a principal causa. Exatamente. Tem muita coisa que às vezes maquia, né, Cristiano? Exatamente. E ali, com um diagnóstico errado, certamente vem um tratamento errado. Exatamente. Então é importante um bom diagnóstico. Exatamente. E é isso, aí a gente vai com conversa, quando a gente às vezes não consegue se entender, marido e mulher, essa ajuda que nós falamos no começo, ela vai ser fundamental por isso, porque um com o outro casal vai nos ajudar a entender o que está acontecendo, por que nós estamos tendo tanta dificuldade. Então, essa questão aí de procurar as causas do conflito e tratá-las é muito importante. Sensacional. Identifica e trata essas questões. Temos uma quarta aí, Cristiano. Exatamente. Aí, nesse processo todo que a gente já se ofendeu, já se feriu, já se magoou bastante, que nós temos que fazer o que, Alexandre? Confessar um ao outro as faltas cometidas, pedindo perdão. Pedindo perdão, que é um fator fundamental para qualquer relacionamento. Inclusive, esse vai ser um do nosso tema, do nosso próximo podcast. Aqui é um spoiler. Não dá spoiler ainda, Cristiano. Nosso tempo até está se esgotando, mas não fala do quarto podcast. Correto, mas correto. Vamos lá, confessar um ao outro as faltas cometidas, pedindo perdão. Isso é muito importante. E ter um compromisso, Alexandre, por último aí, precisamos ter um compromisso de amor um com o outro. Fantástico, o amor. Então, o vínculo da perfeição. Se nós mantivermos isso aí, é possível totalmente superar dificuldades no relacionamento conjugal. Muito bom. Perdão e amor. É isso aí. Perdoar e depois amar. É isso aí. Que fantástico.
Então, que o Senhor abençoe os nossos ouvintes, abençoe os casamentos, aqueles que vão nos ouvir, e que o Senhor seja com vocês. E precisando de nós, estamos por aqui. Com certeza. Você pode nos encontrar aí, o Alexandre vai dar os detalhes. É isso, Cristiano. Eu agradeço a seus comentários e esse bate-papo sobre esse episódio número 3. Mas antes de nós nos despedirmos, eu queria que você fizesse uma oração, Cristiano. Amém. Abençoando esses casais jovens que estão agora enfrentando dificuldade, os mais antigos também, que podem aplicar aqui os princípios que foram colocados aqui na nossa conversa. Verdade. E na sequência temos aí o podcast número 4, né? Eu peço aos nossos ouvintes que não percam. Verdade. Que vai ser o exercício do perdão. Eita, maravilhoso. essa é boa. Tá bom? Então, Cristiano, eu queria que você encerrasse para nós uma oração para esses casais. Amém. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de poder conversar com nossos amigos e amigas ouvintes aqui do nosso podcast da nossa igreja. Que o Senhor possa realmente alcançar cada coração, aqueles casais jovens ou aqueles casais já mais antigos que estão passando por dificuldades. Que o que foi dito aqui nesse podcast possa ajudá-los nesse processo de restauração e recuperação da vida matrimonial. Senhor, fortaleça cada um deles. Os ajude e os fortaleça para que eles possam vencer os seus obstáculos. E que eles percebam o quanto que perderiam se divorciando, e muitos já perderam. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos guarde. Em Teu nome te pedimos. Amém. Aleluia. Amém, Cristiano. Muito obrigado. Deus o abençoe. Obrigado, ouvintes, pela companhia. E até o nosso próximo podcast, o Exercício do Perdão. Até lá. Um abraço a todos.